Vocês sabiam que a igreja não é uma instituição advinda do judaísmo veterotestamentário? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não estamos lendo cristianismo, nós estamos lendo judaísmo. E são dois elementos, são religiões diferentes. O judaísmo não existe conceitos trinitarianos, não existe a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo sendo um ser divino em singularidade e plural em pessoalidade. Ou seja, queridos, Antigo Testamento apresenta uma interpretação fenomenológica, ou seja, a concepção de fé por trás do escritor e por trás da determinada época que aquele escritor estava vivendo. Estamos falando de um judaísmo pré-exílico, exílico, pós-exílico, sulista, nortista. Todos esses elementos têm que ser averiguados para uma análise hermenêutica. E nós fazemos isso nos nossos cursos de teologia, que inclusive retornaram, tá? A partir de 1 de agosto, nós já retomamos os cursos básico, médio, bacharel em teologia, especialização, hebraico, grego, modalidade presencial e à distância. Então, se você quiser saber mais, fazer parte de uma das nossas turmas, o meu contato é o 11 9 70 98 42 32, professor Roberto Silva, doutor em Ciências da Religião e há 16 anos professor de Teologia, ok? E um beijo no coração de todos que já são meus alunos. Retomando, queridos, Antigo Testamento não existe igreja, tá? Então precisa-se se tomar cuidado. Quando a pessoa é um líder eclesial e fundamenta alguns dos seus dogmas eclesiais no Antigo Testamento, visto que o Antigo Testamento não é cristianismo e a pessoa às vezes faz parte de uma instituição cristã vista na contemporaneidade com o termo igreja, e a igreja em si, queridos, é uma outra situação, tá? Ou seja, nós temos a igreja, que vem da palavra grega eklesia, como uma espécie de assembleia, reunião cultica, quando no cristianismo primitivo nós tínhamos um determinado pregador que ia a uma determinada localidade, às vezes em praças públicas, às vezes em casas, e testificava a messianidade de Jesus. Ou seja, ele anunciava que Jesus era o Messias, ou em grego que Jesus era o Cristo. Então esses pregadores que anunciavam a cristianidade de Jesus, eles foram chamados de cristãos. Então os cristãos são o grupo que pregam Jesus como Cristo. Isso, Atos dos Apóstolos. Tudo bem. Depois, esse grupo começa a viajar, ir para localidades distintas. O apóstolo Paulo quebra fronteiras, vai para Filipos, Atos 16, prega na beira de um rio para mulheres. Aquela reunião que ele testifica da cristianidade de Jesus para aquelas mulheres, e Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela fica tão impactada com aquele sermão que convida Paulo para ir pregar na sua casa, lá em Filipos. Olha que coisa linda. Chega ali em Filipos, testifica da cristianidade de Jesus em meio à beira de um rio, a mulheres, e agora ele é convidado a pregar na casa da Lídia. Então, a eclesia, a igreja, a princípio, Atos 16, se torna à beira daquele rio e se tornará
à casa de Lídia, onde um pregador testificará da messianidade, da cristianidade da pessoa de Jesus àquele determinado grupo. Nessa época, não existe igreja institucionalizada, templo. Como o judaísmo já existia o templo herodiano e as sinagogas. As reuniões culticas cristãs, elas acontecem em espaços distintos, em lugares distintos. O cristianismo está começando. O cristianismo se tornará posteriormente uma religião que terá o seu cordão umbilical cortado. Ou seja, o cristianismo veio do judaísmo. A princípio era interpretado como uma linha judaica, como fariseus, saduceus, essênios e etc. Mas tem um elemento principal no cristianismo que será construído, que dividirá o cristianismo do judaísmo no que tange religião. Qual, professor Roberto? A interpretação cristológica de que Jesus é divino. Nunca no judaísmo ninguém aceitaria a divindade de Jesus, porque no judaísmo só existe um Deus, Yahvé. O Espírito de Deus é a ação de Yahvé e o Messias era crido como um rei escolhido por Yahvé, da casa davídica. Mas o Messias não era divino e o Espírito do Senhor ou Espírito de Deus não era alguém distinto de Deus. Não existia conceito trinitariano no judaísmo. O cristianismo, principalmente o cristianismo do segundo século, ele construirá uma nova interpretação em cima da figura de Jesus. Que Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo, mas ele é divino. Essa interpretação cristológica foi um dos elementos principais para que o cristianismo se tornasse uma religião separada do judaísmo. Cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Eu aprofundo tudo isso nos nossos cursos, inclusive vamos iniciar agora eclesiologia com nossos alunos do curso básico, história da igreja com nossos alunos do bacharel. Então, queridos, é preciso tomar muito cuidado quando tenta-se fazer uma interpretação de conduta, ética, comportamento com Deus dentro do cristianismo a partir do Antigo Testamento, que não é cristianismo, é judaísmo. Então para que podemos utilizar o Antigo Testamento? Porque ali nós temos uma teologia semelhante. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Ou seja, o Deus enviador é interpretado no cristianismo como o Yahvé do judaísmo, que envia Jesus, que não seria propriamente um filho nascido de Deus, mas era um filho que sempre existiu ao lado de Deus, porque é atribuído o conceito divino a Jesus e que nunca houve um tempo que Jesus não existiu. Porque ele é eterno, assim como o Pai é eterno. É um pouco mais complexo, nós aprofundamos isso em Cristologia, mas o cristianismo se torna uma religião dividida do judaísmo, com seus dogmas e elementos específicos do cristianismo. Então não dá para pegar as coisas do Antigo Testamento e colocá-las dentro do cristianismo como uma espécie de regra de fé, porque judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Bem, se você gostou, eu te peço, se inscreva aqui no canal, compartilhe, dê um like e apresente o nosso canal para outras pessoas. Estamos quase chegando a 2.000 inscritos, quase chegando a 2.000 inscritos. E eu peço a sua ajuda, nos ajude a chegar a 2.000 inscritos e assim conseguirmos expandir o canal e darmos o máximo de atenção para vocês, assim como nós damos o máximo de atenção para os nossos alunos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Shalom.
Fiquem na paz.